No entanto, o homem, ele teve a responsabilidade de ser o protetor da casa, o provedor da casa. Não só protetor, o provedor da casa também, né? E foi assim que Deus fez lá no jardim. Ele colocou Adão não somente para lavar a terra, mas para guardar a terra. E isso antes mesmo de a sua companheira ser criada, né? Em Apocalipse, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o cabeça de Jesus Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Aqui nós vemos que o homem é o cabeça do lar, é o cabeça da casa. Não fala de um sacerdócio. Por que eu estou fazendo essa separação de sacerdócio? Porque se você coloca o homem como somente o sacerdote da casa, a mulher, ela vai ficar sem o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ela não vai poder oferecer orações a Deus, ela vai ter que passar pelo marido, pela responsabilidade do marido. Então, no entanto, não é assim. Todos podem exercer o sacerdócio diante de Deus. A mulher pode se achegar diante de Deus. Ela não tem que se achegar até o homem primeiro, passar pelo homem, para depois se achegar até Deus. Então, todos são sacerdotes diante de Deus. O homem não deve, ele como cabeça do lar, ele não deve tirar proveito dessa autoridade que Deus deu a ele. Ele não deve usar de autoritarismo. A autoridade que ele deve exercer com amor, com mansidão, com domínio próprio. A gente vê isso lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. O homem, ele tem que ser controlado pelo Espírito, ele tem que ser guiado pelo Espírito, ele tem que ser cheio do fruto do Espírito de Deus. Então, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, né? E a palavra também do Senhor nos diz que quem quiser ser o primeiro, que seja o último, que seja o servo de todos. Se o marido, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o cabeça do lar, ele deve servir a todos, ele deve servir a sua esposa, ele deve servir os seus filhos, ele deve prover, ele deve governar o lar, saber lidar com a esposa, saber lidar com os filhos. A palavra do Senhor nos mostra que o homem deve honrar a sua mulher, tratando-a como vaso frágil. O homem, o marido, ele tem que cuidar da esposa como vaso frágil. A palavra do Senhor nos diz que se ele não fizer assim, desta forma, não adianta ele achar que é um homem espiritual, ele orar, ele buscar a Deus, porque a palavra do Senhor diz que as orações eles não serão atendidas, não serão respondidas, não serão ouvidas. Então, se você não trata a esposa como vaso mais frágil, as nossas orações, as orações do marido, elas não vão ser atendidas. Então, eu te pergunto, pai, te pergunto, marido, as suas orações têm sido atendidas? Se não, isso quer dizer o quê? Em 1 Timóteo 2,12, a palavra do Senhor nos deixa claro que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido. Ela deixa claro isso. E caso isso aconteça, é desobediência a Deus. A palavra do Senhor nos fala de um espírito de Jezabel, em que a mulher, ela governa dentro de casa. Isso não deve acontecer. No entanto, pode existir algumas exceções. Ministro, o meu esposo, ele não é cristão, como é que ele vai exercer o sacerdócio dentro da minha casa? Como é que ele vai guiar a minha casa? Nesse caso, a mulher pode fazer o papel de sacerdote dentro do lar, para com seus filhos, mas não impor algo para o marido. Então o homem, ele tem que governar não só fisicamente, provendo, protegendo a família, mas espiritualmente. Queria que você abrisse a Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 3. Timóteo, capítulo 3, versículo 2, a parte A. Quem achou, diga amém. Ninguém achou, não? Diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Agora pula o versículo 4.
A palavra do Senhor nos diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, não terá cuidado da igreja de Deus. Então a palavra do Senhor diz isso: se o homem ele não cuida dos seus, ele não cuida da sua família, ele deve nem exercer um cargo na igreja. Então às vezes você se pergunta: não, mas aí está falando de bispo, está falando de pastor. Não, mas todo crente, ele ou é um missionário ou ele é um pastor. A palavra do Senhor nos diz isso, que todos temos que pregar a palavra dele, todos somos líderes, todos somos sacerdotes diante de Deus. Então nós temos que dar esse exemplo dentro de casa. Foi assim com Josué. Josué disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele convocou toda a casa dele para servir ao Senhor juntos. E isso que o homem tem que resgatar hoje, ele tem que convocar a família dele para servir ao Senhor juntos. Deus ele tem planos para a família. Deus ele ama a família e ele quer trabalhar na família. Foi assim com Noé também, quando o Senhor salvou a vida de Noé na arca, Gênesis 6:18. Deus ele não só salvou Noé, ele salvou toda a casa de Noé, os filhos de Noé, as esposas dos filhos de Noé. Então você vê que Deus ele trabalha com família, ele ama a família, ele quer salvar a família, ele quer salvar a sua família. Foi assim com Abraão também, quando o Senhor ele chamou Abraão, ele disse: sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E toda a casa também de Abraão foi com ele, toda a parentela também foi com ele. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela vida de Abraão. A gente chama Abraão de pai das nações, pai de multidões. Então você vê que o projeto de Deus, a visão de Deus, ela passa pelo líder, ela passa pelo marido, pelo pai. O homem, ele tem essa incumbência de pegar a visão de Deus, de liderar a sua casa. Ele deve governar a sua casa. Foi assim com Ló também. No Gênesis 19:2, Ló recebeu instrução do Senhor para deixar a cidade. Toda a família dele também fora salva pelo Senhor. No entanto, a sua esposa, ela não foi salva porque ela desobedeceu uma ordenança, uma instrução que Ló instruiu a ela. Então você vê que quando o marido ele tem a instrução de Deus, quando a esposa, os filhos não seguem aquela instrução, a casa ela está vulnerável à ação do inimigo. Por isso o homem, o marido, o esposo, o pai, ele tem que estar sintonizado com Deus. Ele tem que estar ligado com o Senhor. Foi assim como a vida de Cornélio, lá em Atos, no capítulo 11, versículo 14, a palavra de Deus nos diz isso, que ele buscava a Deus junto com a família dele. E após ele buscar a Deus junto com a família dele, o Senhor o visitou. O Senhor levou Pedro lá para pregar. Então você vê esse contexto todo que Deus ele quer trazer salvação para a família. Ele quer trabalhar na família. E ele precisa de um líder, ele precisa do pai, ele precisa de um ouvido que se coloque diante dele para ouvir o que ele tem a dizer para aquela família. Qual que é um outro papel do pai? Do marido? Ele deve orar pela sua família constantemente. Foi assim com Isaac. Isaac, a palavra do Senhor nos mostra em Gênesis 25:21, que Isaac orava por Rebeca. Orava incessantemente por Rebeca. E a palavra do Senhor diz isso, que nós devemos orar a tempo e fora de tempo. O marido, o esposo, o pai, ele deve guardar a vida da família, o seu lar com orações, deve cumprir o seu lar com orações. Jó também, ele orava pela sua família, pelos seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 5, Jó orava pelos seus filhos. Ele tinha o cuidado de proteger os filhos, tanto física quanto espiritualmente. A palavra do Senhor nos mostra que ele pedia perdão pelos pecados dos filhos. Ele tinha tanto temor a Deus que ele se preocupava com essas áreas do filho, da esposa, ele cuidava de todos. Davi, a palavra do Senhor também nos diz que Davi, ele abençoava a sua casa. Eu queria contar um testemunho. Houve um casal que todos os dias, após sair da sua casa, eles oravam a Deus, pedindo ao Senhor para cobrir aquele lar com o sangue de Jesus. Senhor, cubra este lar com o teu sangue, cubra. E foi isso durante anos, orando, pedindo a Deus. E eles tinham uma menina nova,
que ficava durante a parte um período da manhã sozinha, até chegar a babá, né? E sempre pedindo a Deus para proteger aquele lar, com o teu sangue, guardar. Um certo dia, um ladrão chegou, roubou aquela casa, assaltou, revirou aquela casa. Na hora que chegou no quarto da menina, lá no segundo andar, ele olhou aquele quarto, ele viu aquele quarto cheio de sangue, ele saiu de lá desesperado, foi na polícia. Gente, policial, aconteceu um crime lá naquela casa, está cheio de sangue lá, aconteceu um crime lá, assassinaram alguém lá, vamos lá, socorre lá, me ajuda. O ladrão pediu ajuda. Na hora que chegaram lá, comunicaram com a família, olharam lá, chegaram no quarto da menina, a menina estava acabando de espreguiçar, acabando de acordar, a casa não tinha nada, estava limpa. Aí o pai daquela menina falou: eu sei o que você viu, não teve nenhum que fez aqui, foi o sangue de Jesus que estava. Glória a Deus. Queridos, abre a palavra do Senhor em Esdras, né, no capítulo 8, antes de Neemias. Esdras, capítulo 8. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Então você vê aqui que ele estava pedindo não somente por ele, mas por toda a família dele. Uma família forte é uma família que ora juntos, é uma família que tem esse momento de comunhão com Deus juntos, pois a Bíblia nos diz que se Deus se faz presente, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então, se você se reúne com a sua esposa, com o seu filho, pode ter certeza que o Senhor está ali contemplando a sua oração, contemplando aquele momento. Tire momentos para adorar o Senhor juntos. Quando você adora o Senhor, você atrai a presença dEle. Você atrai a presença dEle para aquele lugar. Quando nós adoramos a Ele, nós chamamos a atenção de Deus. Isso é muito forte, querido. Você já praticou isso? Adorar o Senhor junto em família? Quando nós focamos no Senhor, Ele trabalha ao nosso favor. Ele age nas nossas causas. O homem, ele tem esse dever de ser o cabeça, o provedor do lar, tanto físico quanto espiritualmente. Como nos diz em Gênesis 2,15, que Adão, ele provia, ele lavrava, ele guardava a terra, ele deve proteger a sua família. É papel do homem exercer o sacerdócio do lar, cobrindo a família dele em oração. Além de tirar esses momentos de oração juntos, o homem lá no cantinho, na intimidade dele com Deus, ele deve orar pela esposa dele: Senhor, abençoa minha esposa, onde quer que ela estiver, no trabalho dela, abençoa ela, seja com ela, abençoa os meus filhos, Deus. Não deixe que eles se percam, não deixe, Deus, que o inimigo coloque amizades, a Deus, que não convém na vida dele. Senhor, proteja eles. Mas para que nossa oração surta efeito, é necessário estar de acordo com a esposa, dando-lhe honra, amando-a. Pois a palavra diz isso, que se nós não amarmos ela, se nós não dedicarmos a ela, não honrarmos a ela, as nossas orações não vão ser atendidas, irmãos. Isso é sério. Tem marido, tem pai, orando a Deus e ficando frio, ficando frustrado porque Deus não responde as suas orações, mas vai saber como Ele tem tratado a sua esposa. Então não adianta a gente tentar parecer espiritual para a nossa casa, tentarmos exercer a autoridade que Deus nos deu, se não estivermos tratando nossas esposas, nossos filhos com amor e respeito. Então a gente não tem que somente declarar a palavra de Deus na nossa casa, a gente tem que viver a palavra de Deus. Não adianta só falar. A gente está cansado de pessoas que falem da palavra de Deus. É por isso que o mundo hoje está do jeito que está, porque muita gente só fala da palavra de Deus, mas o viver, que é mais importante, ninguém está vivendo. Então é isso que vai fazer o diferencial na nossa vida. Pois mesmo que nós não declararmos a palavra de Deus audivelmente, ela vai ser ouvida pelo nosso testemunho. Há uma frase, um ditado que diz:
Palavras podem até convencer, mas o exemplo ele arrasta. Então, o seu filho, ele pode até não escutar o que você está ouvindo sobre a palavra de Deus, mas pode ter certeza que ele está reparando suas ações, ele está reparando suas atitudes, ele está olhando para você, está reparando. Quando você tem esse momento, tem atitudes que demonstram uma pessoa que vive a palavra de Deus, quando você trata a esposa bem, quando você trata os filhos no amor do Senhor, você atrai seguidores, você faz discípulos. O que eu quero dizer com isso? Pai, quem são os nossos primeiros discípulos? São os nossos filhos. São os nossos filhos. Eles são os nossos primeiros discípulos. Primeiramente, a palavra do Senhor nos diz em Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, ela é uma herança de Deus para a sua vida. O filho não é seu, é de Deus. Você consegue compreender isso? E o Senhor, Ele cobrará isso dos pais. Ele prestará conta isso a Deus, o homem, o pai, ele prestará conta isso a Deus. Pode ter certeza. Então, cuide bem do seu filho, tanto físico quanto espiritualmente. Cuide. É papel do homem cuidar, proteger os filhos. É papel do homem educar, ensinar. A palavra do Senhor nos diz isso em Provérbios 22, 6. Que ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ele envelhecer não vai se desviar dele. É papel do Senhor, é papel do homem, do pai. Quantos filhos hoje se desviaram da palavra do Senhor? Aí você se pergunta, aí você fala, não, mas eu ensinei meu filho. Será que você ensinou dessa forma que eu falei? Praticando? Porque falar, a gente está cansado, os filhos estão cansados de só ouvir falar. Ensinar é muito mais que simplesmente falar da palavra de Deus, mas é mostrar exemplos de vida. Pois o filho, ele deve ser uma amostra do pai. O filho, ele quer copiar o pai, ele tem que ter o pai como exemplo. Foi assim com Jesus. Jesus ele disse o seguinte: quem vê a mim vê o pai, pois eu e o pai somos um. Hoje muitos filhos têm parecido com os pais somente naquilo que é mau exemplo, somente naquilo que é aparência física. E a palavra do Senhor nos diz isso, que os filhos, eles devem ser fiéis, eles devem ter bons testemunhos. Então cabe o marido, o pai, a mãe também ensinar os filhos. Os filhos eles devem ser espelho do pai. Então quem vê o seu filho, ele deve ver um espelho, uma extensão de você ali. E quando o pai ele deixa de fazer a sua função, o seu papel de ensinar o seu filho, tanto no físico quanto no espiritual, ele trará consequências, tanto para a sua vida de pai, quanto para o filho. É o que vemos em 1 Samuel. Abre aí, irmãos, 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 3. Samuel, capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Agora abra em 1 Reis, capítulo 1. Logo à frente, 1 Reis, capítulo 1. Livro de 1 Reis, capítulo 1, no versículo 6. A palavra do Senhor diz o seguinte: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Ragite o tivera depois de Absalão. Então você vê que pais que não admoestaram seus filhos, não repreendiam seus filhos, não ensinaram seus filhos, e sobre si trouxeram consequências, não só sobre seus filhos, mas sobre a vida dos pais, sobre a vida deles próprios. Diante desses versos, vemos que o pai, ele deve ser um pastor dentro de casa. Ele deve ter em
sua mão um cajado. Ele deve ter na sua mão, dentro de casa, um cajado. O cajado servia para quê? Tanto para corrigir quanto para proteger. Então o pai ele tem que ser um pastor dentro de casa, tem que corrigir o filho, tem que proteger o filho. O pai, a palavra também do Senhor diz em Efésios que o pai ele não deve provocar a ira do filho. A palavra do Senhor diz que o filho ele deve honrar o pai e a mãe. Mas às vezes a gente quer que os filhos honrem os pais, honrem a mãe, quando a gente provoca eles, quando a gente não faz coisas que ele não vai agradar, faz coisas que vão irritar ele. Por isso, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção neste momento, que eu separei 3 verdades que o filho queria que o pai soubesse. 3 verdades que o filho queria que o pai soubesse. Atenção, pai. Seu filho queria que você soubesse. Pai, eu tenho sonhos. Pai, eu tenho os meus sonhos. Então sonhe comigo, pai. Às vezes, né, o pai espera a criança nascer, lá tá aquela barriguinha lá, o pai olha e fala: a menina vai ser médica. Vai ser médica, vai casar com um cara rico, vai casar com um cara rico, cheio da grana, e ela faz aquela fantasia toda na cabeça dela, ela traça aquele caminho todo para a filha. Aí a filha cresce, nasce. Quando a filha cresce, a filha fala o seguinte: mãe, entrei para a igreja. Mãe, quero ser missionária. E aí? Pai, mãe, invista nos sonhos dos seus filhos. Houve alguém que fez faculdade. A mãe queria: filha, eu quero que você seja médica. A filha foi lá, cursou a faculdade, virou médica, né? Pegou o diploma. Após ela pegar o diploma: mãe, está aqui o seu diploma, agora eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Então, pai, mãe, o que você quer que seu filho faça? Você quer que ele obedeça somente a você? Você quer que ele trace, que ele cumpra a promessa que Deus tem na vida dele? Se ele não fizer aquilo que você quer, de sonhos, ele não vai estar te desonrando. Ele não vai estar desonrando você. Ele tem que fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Como eu disse, os filhos eles são herança do Senhor. A gente tem que cuidar, proteger, mas a gente tem que estar sensível, atento ao que Deus tem para a vida do nosso filho. Segunda verdade: seja pai, não seja colega, não seja amigo. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero que o pai... A gente não quer pais descolados, a gente não quer pais que falam: filho, olha lá para aquela mulher, olha lá, filho, olha para aquela mulher, você não é homem, não. A gente não quer pais assim, a gente quer pais que ensinem os seus filhos a viver o caminho do Senhor, a casar em santidade. A gente quer pais que ensinem os filhos a esperar a pessoa certa, a pessoa, a esposa de Deus para a vida dele. A gente quer pai que seja pai, e não pai descolado. E aí, filho, vamos lá, filho. Vamos ver umas meninas aí. Vamos lá, filho. Não, queridos. Seja pai. Seja protetor. Seja provedor. Terceira verdade: não tire a sua vestimenta de super-herói na frente do seu filho. Para o filho, o pai, ele é um herói. Ele é alguém em quem ele deve se espelhar. Ele é alguém que ele olha: nossa, eu quero ser igual ao meu pai. Então não chore na frente do seu filho. Não se mostre fraco na frente do seu filho. Não mostre ao seu filho que você tem fraqueza. Pois seu filho ele se inspira em você. Ele vê você como líder. Então seja forte no Senhor. Tenha um compromisso diante de Deus de ser forte. Firme um compromisso com Deus. Deus, eu quero ser forte. Eu quero ser um pai exemplo para o meu filho. Uma mãe exemplar para o meu filho. Agora, 3 verdades que os pais gostariam que o filho soubesse. Filho, eu já passei por isso. Filho, não vai por esse caminho. Eu já passei por isso, filho. Eu já vivi tudo isso. Não vai por esse caminho. Filho, escute seu pai. Se o seu pai caiu naquele buraco, ele já sabe aquele caminho, não quer que você caia naquele buraco. Escute o seu pai, honre seu pai. Segunda verdade: filho, cuidado com os seus amigos. Cuidado com as companhias.
pois a palavra do Senhor nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, filho, cuidado com aquilo que você anda. E tem uma frase de um pregador que diz o seguinte: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem que você irá ser. Terceira verdade: ainda que tudo desse errado, ainda que tudo desse errado, filho, eu continuo sendo seu pai. Eu continuo sendo sua mãe, filho. Deu errado, filho, você saiu de casa, você fez aquilo, você fez uma loucura, filho. Não importa, eu continuo sendo seu pai. Volta. É assim que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa. Quando ele voltou, ele estava todo sujo, todo imundo. Ele já saiu falando: pai, eu pequei contra o Senhor. O pai o abraçou, não quis nem saber o que o filho fez. Logo o abraçou: não importa, filho, eu amo você. Eu continuo sendo seu pai, não importa o que aconteça. Queridos, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos neste momento. Eu queria que você pensasse um pouco nessa mensagem, o que foi falado, o que foi pregado. Eu queria convidar pais aqui na frente que reconhecem que por algum momento tenha falhado nesse quesito de pai, tenha falhado em governar o pai, em governar o lar, como sacerdote, como marido que ama sua esposa, como pai que instrua, que eduque seus filhos. Eu quero convidar também pessoas, pais, mães, que desejem melhorar